Olá, começa agora o Contraponto. O programa de debate da TV Unifra conta agora com um quadro fixo de convidados que toda semana discutem temas de destaque na imprensa. Estão aqui conosco os professores Maicon Croce, da Comunicação, José Maria Pereira, da Economia, Paulo Ferroni, do Direito e estreando hoje na nossa mesa de debate o professor Alexandre Macari, da História. O tema do programa de hoje são as manifestações que estão acontecendo em todo o Brasil há mais de 2 semanas. Liderados pelo movimento Passe Livre, milhares de brasileiros foram às ruas pedir por um país mais justo e menos corrupto. No primeiro dia de manifestações, houve embates entre a polícia e os protestantes. Muitos ficaram feridos, inclusive jornalistas que estavam a trabalho. Uma dessas profissionais acabou se tornando um símbolo dos protestos e relata neste vídeo como foi a noite de terror que passou. Vamos assistir um trecho. Me espanta a sociedade achar estranho um protesto que é a favor de uma causa pública. Todo mundo está pagando esse aumento, inclusive a polícia. Eu vi ele mirando em mim, mas eu jamais achei que ele fosse atirar. Porque já tinham mirado em mim outras vezes naquela noite. Ninguém tinha atirado. Eu tava fazendo meu trabalho, eu sou mulher, enfim. Você não imagina que um cara fardado com uma arma vai atirar na sua cara. Conta pra mim, dona Maria, o que houve? Levei um tiro de borracha. Eles vão atirar pra cá, hein? Tá melhor? Eles vão atirar pra cá, hein? Então, Melhor eu vou fazer uma ocorrência. Eu comecei a cobrir os protestos na terça-feira, que foi o primeiro dia de protesto dessa semana. O que eu vi era uma composição bem heterogênea de gente. Tinha alguns movimentos ligados a partidos políticos e gente que estava lá para protestar porque se identificava com a causa. Por que você está aqui no protesto? Eu não consigo imaginar uma razão para não estar aqui, na verdade. Eu acho que é incrível que todo mundo finalmente esteja, sabe, saindo das ruas e, protestando por uma coisa que é de direito e que só vai acontecer quando tiver pressão da população. A maior parte das pessoas que estavam lá eram estudantes, era de estudantes, mas eu também encontrei algumas pessoas mais velhas que estavam protestando, porque algumas pessoas que até disseram, eu não ando de ônibus, mas a questão não é essa. A questão é protestar porque o transporte público tem que ser um direito de todos e numa democracia a gente precisa lutar pelo direito de todos. Eu tenho carro e tô aqui. Eu acho que todos também, porque quem tem carro acaba criando um congestionamento terrível. Às vezes deixaria o carro em casa se o transporte fosse de qualidade. Boa parte dos manifestantes não estava a fim de violência e não agrediu a polícia em nenhum momento, mas tinha uma pequena parte que estava ali na frente, que estava puxando um confronto, um conflito com a polícia, e que a polícia revidou e eles entraram em conflito, especialmente ali a partir do momento em que eles chegaram no terminal Parque Dom Pedro. Bom, eu acho que foi a partir desse dia, a partir especialmente desse episódio com essa jornalista, que as coisas foram tomando outro rumo, né? Ela fez um relato no Facebook dela sobre o que estava acontecendo, como é que estava o estado de saúde dela, e no final do texto ela pergunta de que lado as pessoas sambam nessa história. Eu quero perguntar isso para vocês, de que lado vocês sambam nesses protestos, nessas manifestações que estão acontecendo no Brasil? Bem, eu acho que a gente pode iniciar falando de samba no sentido de que acredito que eu e os nobres colegas sambamos o lado de protestos que me parecem serem saudáveis, no sentido de estarem externando e colocando para fora assim, um sentimento da população brasileira. Não é? E temos lá alguns sujeitos que nos representam nesse sentido. E um outro samba, né, negativo, né, que nós podemos assim apontar à luz de um trato, de um protesto violento e que acaba fazendo inclusive com que as causas, as motivações de toda esta manifestação, desta rede que se constitui, não é, em busca de demonstrar um anseio social, se perca, quer dizer,
Começa aí levanta-se uma dúvida, bom, para que direção essas manifestações estão indo quando pequenos grupos, não é? E a grande maioria tenta sempre dizer, olha, este pequeno grupo não nos representa, mas pequenos grupos acabam usando da violência, não é? Fazendo mau uso do bem público, ou seja, quebrando, estragando as coisas, machucando o próximo, não é? Que está ali também, daqui a pouco de maneira pacífica, querendo demonstrar a sua indignação, enfim, a sua reflexão, a sua filosofia de vida. Então são dois sambas assim que vão talvez hoje dar o ritmo desse nosso debate. As pessoas estão falando que o Brasil acordou depois de 30 anos lá dos movimentos da ditadura, enfim, caras pintadas. Vocês acreditam que o Brasil realmente acordou? Olha, eu acho assim, eu acho que esses episódios do passado não são comparáveis, na minha opinião, com o que está acontecendo hoje, né? Acho que uma palavra que melhor define isso que está acontecendo é perplexidade. Porque, se for olhar a conjuntura, né, não é uma conjuntura que ninguém adivinharia, né, se consultar o que saiu de artigos na imprensa, ninguém jamais adivinhou que um movimento que, em princípio, era pontual, se referia à questão das passagens, da questão exclusivamente da mobilidade urbana, ele extrapolasse. Eu acredito que, no princípio, ninguém Acho jamais... que nem o próprio movimento esperava isso. Nem o próprio movimento esperava. Então, eu, por exemplo, vi várias análises ao longo da semana e a maioria daqueles analistas mais sérios, eles pedem um tempo para tentar digerir as informações que estão ocorrendo nesse momento antes de se posicionar. Por exemplo, respostas do tipo, esse movimento ele veio para ficar ou ele é efêmero, né? É fogo de palha, é um arroubo da juventude e coisas desse tipo, né? Eu procurei assim, né? A gente até como professor universitário tem que tentar buscar uma resposta talvez um pouquinho mais aprofundada e consultar né, quem é que poderia nos ajudar nesse momento, né? Então, como economista, até a semana passada, né, nós fizemos aqui um debate sobre a questão da Copa das Confederações, Copa do Mundo, gasto público, e eu defendi a tese, na verdade, keynesiana, de que o gasto em estádios de futebol, a Copa e tudo mais, são gastos que aumentam a demanda e, portanto, geram empregos, etc. E até fiz, do ponto de vista econômico, tanto faz. Pode ser uma guerra, mas pode ser também um evento esportivo, né, nesse caso. Mas eu estava me referindo, então, a crescimento econômico, não a desenvolvimento, que é um conceito mais amplo, né? Então, fui buscar no Amartya Sen, que é um economista indiano, foi Prêmio Nobel de Economia, e é mais conhecido por ter sido um dos criadores do IDH, o Índice do Desenvolvimento Humano da ONU, né? E ele define exatamente o desenvolvimento como um processo de expansão das liberdades substantivas das pessoas. Então, mais do que uma ideia de crescimento econômico, crescimento do PIB, da tecnologia e tudo mais, o que importa é o que isso faz para melhorar digamos assim, a vida das pessoas, né? E parece que esse movimento, ele chega nesse momento, quer dizer, eu não faço uma leitura negativista, como aliás eu acho que a maioria não está fazendo desse movimento. O que a gente percebe é que o país evoluiu. Então, ele brotou repentinamente em cima desse processo econômico, que é de crescimento econômico do país. O Brasil hoje é uma das maiores economias do mundo. Mas, do ponto de vista social e das liberdades substantivas das pessoas, não evoluiu, não se desenvolveu. Então, hoje a gente tem o que bloqueia as liberdades substantivas das pessoas, estou usando esse conceito do Amartya Sen. A gente tem uma saúde de péssima qualidade, transporte urbano de péssima qualidade, educação de um modo geral também de péssima qualidade. Quer dizer, então tudo isso, e aí a gente tem a tecnologia, o caso especificamente da internet, e a internet facilita esse chamamento das pessoas. Então a coisa parece que explodiu de repente, mas isso, na minha opinião, é um processo que ele já vem se desenvolvendo gradativamente, né? E só talvez a intensidade dele é que chama a atenção das pessoas. Mas eu acho que a gente tem que começar a fazer uma análise, não tanto conjuntural do processo, mas mais estrutural. O Brasil hoje é outro, né? E esses movimentos, eles clamam para... Se o Brasil se encaminha economicamente para ser uma economia de primeiro mundo, do ponto de vista social, ele também tem que ser uma economia de primeiro mundo. E nunca vai ser se continuar com a corrupção, se continuar com esse descalabro de gastos públicos. Então, o que as pessoas pediram e pedem nesses
cartazes, o que eles querem, por exemplo, nós queremos saúde tipo FIFA. Né? Fazendo uma analogia, educação tipo FIFA, fazendo uma analogia, né, com o que está acontecendo com a Copa. Eu acho que esse talvez seja digamos assim, o cenário, né, que a gente deva se debruçar nesse nosso debate. Professor Alexandre, as pessoas falam na criação de um novo movimento social urbano. O que seria esse novo movimento? O senhor concorda com esse? Pois olha, ouvindo os colegas, né, eu penso que essas manifestações, na verdade o Brasil, quando se diz que acordou, despertou, né, na verdade várias manifestações já aconteciam anteriormente. Agora, a forma como isso acontece relacionada com um grande evento, um evento que traz o Brasil para o cenário internacional, né, que tem muitas emissoras de outros países cobrindo, né, isso evidentemente que causa um outro tipo de foco e de relação para aqueles que estão acompanhando de fora do país, né. Agora, esse novo movimento social, né, não sei assim, em que sentido, porque nós vemos uma falta de foco e definição exatamente nisso que os professores colocaram, penso eu, né, que no início não há uma objetividade, assim, com exceção da questão do valor das passagens e tal, né, mas não há um objetivo claro e não há uma liderança específica para que fim e para que foque para aquilo que quer se reivindicar realmente. Isso acaba enfraquecendo o movimento, na opinião de Isso pode tornar ele bastante complicado, penso eu, porque, afinal de contas, quem são esses manifestantes? São pessoas que são, por exemplo, quando se prega uma questão apolítica ou apartidária, né, tem que tentar digerir, talvez isso os sociólogos que tentam, os cientistas sociais que estão tentando desvendar um pouco que mistério é esse, né? Eles tenham esse cuidado, porque se identificou já sujeitos de movimentos neofascistas participando desse movimento. Aí tu vê bandeiras partidárias lá também. Aí tu vê pessoas, como apareceu no vídeo, né, que estão pregando uma ideia. Que, na verdade, uma ideia ela pode não estar ligada a nenhum desses partidos, né? Então, realmente, é um público muito heterogêneo que está participando. Eu penso que realmente esse número de questões aqui, como os professores colocaram, né, corrupção, problemas na saúde, mas a gente tem que destacar também, por exemplo, que a saúde, né, o SUS, ele é um sistema que está muito novo no Brasil, se a gente for pensar a questão da saúde, né, a questão da saúde pública, né? O SUS está junto com a Constituição de 88. Então, veja, né, o Brasil, nesse ponto, ele tem que evoluir muito ainda. Né? A Constituição ela é muito recente, a Constituição Cidadã ela é muito recente no Brasil. Então isso são elementos que, evidente, né? Sempre se quer uma urgência para cumprir certas questões, mas eu penso que pensar, por exemplo, a questão da saúde e outras questões, né? Educação, mobilidade urbana, são elementos que tem que se debater, tem que se articular e tem que ter um foco para pensar isso. Né? Posso interromper? Claro, professor. Claro. Não, é que eu acho o seguinte, eu não vejo assim dessa maneira, quer dizer, eu não vejo assim, eu acho que, na verdade, as pessoas, o que demonstram, né, e principalmente os jovens que são mais apressados, até nem deveriam ser, né, porque têm mais tempo de vida, mas isso é da natureza da juventude, querer as coisas rapidamente, mas revela também um certo cansaço com a política tradicional, entende? Com os meios tradicionais de conseguir as coisas, né? Porque via Congresso, via partidos políticos, não se está conseguindo chegar. Então as pessoas agora utilizam, acho que a tecnologia funciona muito bem nesse sentido, quer dizer, basta de intermediários, entendeu? As pessoas parecem que chegaram num ponto, não, a gente quer saúde de melhor qualidade, a gente quer educação de melhor qualidade, menos corrupção. E aí, eu não sei se isso vai ser como no passado, onde vai surgir uma liderança que vai encampar essas demandas. Eu acredito que não, né, na medida que os partidos estão excluídos desse processo. Eles são considerados tão culpados quanto os governantes. Então isso, eu acho que é alguma coisa, como eu falei no início, que a gente precisa de mais tempo para digerir esse processo. Mas, aparentemente, eu vejo mais positivo do que, por exemplo, surgir uma falsa liderança nesse processo, como aconteceu, né? Vamos lembrar aqui com o caso do Collor, né? Com a ideia dos descamisados, e deu no que deu.
Pois é, mas justamente, né, professor, se a gente pensar, por exemplo, a questão política, né, é possível solucionar todos esses problemas sem a questão do partido, sem a questão da política, seja, é que a gente pensa... sem uma organização, né? Sim, mas o modelo político que nós temos, vou deixar o Ferroni falar, que ele está louco. Mas qual é o modelo político que a gente tem? É uma réplica do modelo norte-americano, na verdade, que nós temos, né? E o que tem nos Estados Unidos? Um país que as necessidades básicas já foram resolvidas há muito tempo, com o chamado Estado do Bem-Estar. Isso foi depois da Segunda Guerra. Isso nós estamos falando da década de 40. Tem mais de meio século que foram resolvidos isso. E no Brasil não foi. Então, esse é um país de terceiro mundo que almeja chegar ao primeiro mundo sem ter resolvido as questões substantivas das pessoas. Esse é que é o ponto. Bom, mas só, né, me permite, professor, se a gente pensar a questão da saúde, por exemplo, saúde pública nos Estados Unidos, né? Tem ótimos documentários que falam justamente do problema que é isso nos Estados Unidos, né? Então, eu não sei se é bem por aí essa questão dessa reprodução, né? Eu acho que algumas questões sociais, o Brasil está mais avançado que outros países nesse sentido. Professor é uma opinião? Claro, é opinião, questão de opinião. O mundo muda, né? Constantemente e numa rapidez muito maior agora. E essas mudanças exigem mudanças de comportamento, com toda certeza. E democracia não é um pacto permanente de estruturas que se perpetuem. E muito menos de silêncio. São legítimos os movimentos sociais todos, pacíficos, e esse do MPL especialmente. Passe livre em nome de mobilidade urbana, para atender melhor educação, melhor saúde, enfim. É legítimo o movimento. No entanto, o que se está fazendo desse movimento é uma outra questão. Mas, voltando ao país, quando é que nós tivemos melhor educação? Quando é que nós tivemos melhor saúde? Quando é que nós tivemos mais caça à corrupção? Quando é que nós tivemos mais atuação política em benefício da população? Quando é que nós nos tornamos a quarta economia do mundo, a terceira economia, se hoje nós somos a quinta economia? Eu penso que o país tem tantas coisas boas e tão maravilhoso que é, mas eu acordo todos os dias, já não ouço mais, não assisto mais, mas eu vejo as notícias que prevalecem nas TVs. Violência, corrupção, todo mundo é corrupto, todos os políticos são corruptos, é isso que eu vejo. Universalização da violência, da degradação moral, da desinstituição de todos os nossos valores. Parece que querem universalizar a ideia de que o país é um país terrível e que nós temos que entregá-lo. E aí eu fico pensando, a quem interessa essa imagem de Brasil fraco e de um Estado Nacional constantemente sob ataque? Eu sou brasileiro, eu não admito isso. A quem interessa isso? Com que interesses e propósitos vêm essas mídias poderosas divulgar todo dia e todo santo dia isso? Uma apologia a todas as coisas ruins nessa construção pessimista diária. Mas é de se perguntar, e eu volto àquela questão, quando tivemos melhor saúde? Quando tivemos melhor educação? Maior número de universidades, maiores acessos? Nós vemos médicos indígenas, coisa que nunca eu vi nesse país. E olha que eu sou filho da ditadura. A minha formação foi no período da ditadura, de aparente estabilidade e tudo mais, mas eu me questiono sobre o papel da grande mídia. Os movimentos sociais, como esse, por exemplo, que aí está, são legítimos. Agora, a violência é inadmissível, mas no movimento se consorciam todos os outros interesses e vem ali aqueles que querem aparecer, aqueles playboys que querem só curtir, aqueles que vêm com interesses escuros e outros que a gente não sabe o que querem, mas distorcem, os cartazes que vêm a atacar especialmente uma ou outra pessoa, mas em nome de quê? Então, há de se avaliar com muita cautela. O movimento é legítimo e diz, não queremos mais essa forma de gestão, mas é uma gestão que é medieval, e todo o tempo nós tivemos a evolução dessa gestão, que até agora se coloca em xeque. Onde é que há a participação do povo na nossa gestão administrativa? Não há. Então, me chama a atenção isso, o povo quer participar.
É que os canais normais de participação, eles estão bloqueados, Exatamente, entendeu? estão Aqui bloqueados. se tu perceber, politicamente, é um grande contingente de pessoas que está alijado do processo, em que nem a oposição satisfaz e nem o governo satisfaz. Essas pessoas não têm como se manifestar. Deve-se lembrar, inclusive, que nas últimas eleições, o número de votos nulos e brancos foi extraordinário. Extraordinário, entendeu? Essas pessoas, elas não veem canais de expressar a sua liberdade, nesse sentido que eu estava chamando. Mas é isso, nós somos porque o subjugados Ferroni, por um sistema a questão econômica, que é usado em todos os países e que é medieval, mas não importa, mas a questão econômica e material não é o fundamental. Por exemplo, a questão do carro. Para que tu precisa do carro? Para ficar na garagem porque ele é bonito? Não, para te dar mobilidade. Mas tu não tem mobilidade na cidade porque daqui a pouco tu não vai conseguir andar de carro. Para que educação é importante? Educação é importante não é para ter um diploma pendurado na parede, é para, por exemplo, participar de um debate que nem esse que nós estamos participando e tendo opiniões, trocando ideias. É assim que funciona, entendeu? E é isso que está faltando. Eu vejo nesse movimento um clamor por algo diferente disso que aí está. Então, por exemplo, por isso que não tem bandeira de partido político. As pessoas estão descrentes dos partidos políticos. As pessoas encontraram aí, se me permite, não é fazer um link com essa questão, quer dizer, se não há canais de discussão, as pessoas encontraram o canal, a internet. Quer dizer, encontraram um espaço por onde elas conseguem colocar o seu ponto de vista, a sua filosofia, a sua ideologia, não é? Hoje, nas áreas de ciências da comunicação, o que tem se pensado e estudado é o que a gente chama de primeiro passo, a estruturação de uma rede de sujeitos que, por meio de um processo de relação comunicacional, constitui um ideário, uma ideologia e vai em defesa dessa ideologia. Depois de estruturar esta rede de sujeitos, constitui aí um outro processo. Essa rede se coloca numa dinâmica, ou seja, em processo de funcionamento. E os movimentos que estão aí, os protestos todos, foram mobilizados a partir desta mídia, deste meio de comunicação. Facebook, principalmente. Principalmente, exatamente, pelas redes sociais. Vamos então, assim, aos poucos, focalizar no ponto, então, que seria o nó da questão, ou um dos nós da questão. Né? Uma mobilização social organizada a partir de redes sociais, não é? E que conseguiu fomentar no sujeito brasileiro, não é? Uma mobilização em busca de um espaço para sua voz e sua vez. Não é? Há um problema sério aqui apontado por esta banca, não é? Que é justamente a falta de foco. Quer dizer, para onde vai isto é uma questão que me parece que realmente nós temos que ter calma antes de inferenciar. Né? As inferências precisam ser, assim, bastante cautelosas. Entretanto, é interessante se entender esse processo de dinamização desta rede de sujeitos que ela iniciou e se constituiu nas grandes capitais e agora aflora em micro-redes por outros municípios, como, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Nós tivemos vários exemplos em Juí, 300 pessoas, 450 pessoas manifestando-se em Caxias do Sul, 50 pessoas manifestando-se em Santa Maria ontem à noite, em busca de melhor qualidade do transporte público, não é? Com estudantes distribuindo panfletos pela região central aqui de nossa cidade. Temos também informação de outro manifesto, outro movimento amanhã, sábado e no dia 27, aqui na cidade. Veja, isto tudo, professor, se eu me permite, isto tudo, na verdade, são assim, efeitos de um processo social, de constituição de redes de sujeitos, e usa a palavra rede porque é uma rede social, não é? E que, na verdade, vem à luz de um processo que acontece no mundo inteiro. Porque na Europa, esses protestos são mais comuns, vamos dizer assim, ou mais visibilizados até pela mídia de lá, e aí talvez eu vá ao encontro de algum ponto de vista do professor Ferroni com relação ao campo midiático, né, que talvez tenha algum interesse aí, não é, de expor algum ponto de vista a respeito dos movimentos ou de quem rechaça os movimentos, não é? E vem de lá para cá, penetrando a nossa tessitura social. Isso parece ser um processo espontâneo, né? É um processo espontâneo. O que eu acho interessante é o seguinte, os políticos, de um modo geral,
né, ou o governo em especial, estão atônitos porque não conseguem lidar com essa situação. Porque nós temos assim, Brasília é uma coisa à parte do Brasil, né? É encravado lá no Planalto Central, em que o pessoal vai para lá e esquece o resto do Brasil. Eles discutem ali entre seus pares, né? Claro, na época eleitoral eles descem para a base, mas no resto, depois dos 4 anos ou mais ainda, se for senador, eles ficam naquela bolha de sabão, isolados. E o povo é só uma categoria, digamos assim, uma categoria de análise. Ela está distante, o povo mas agora eles ficaram acuados. O povo está próximo. E se a gente olhar, é uma coisa engraçada, né? Porque os políticos, de um modo geral, a começar pela própria presidente, todos elogiam o movimento. Por que tu elogia o movimento? Pô, tem um movimento de 100 mil pessoas no Rio, né? 70 mil, bom, somando tudo dá mais de 300 mil em todas as capitais. Como é que vai criticar o movimento? Agora esse movimento, o paradoxo da situação é que o movimento critica eles. E eles são a favor do movimento. Aí eu não consigo entender mais nada. Eu vejo uma ironia, eu vejo uma grande ironia. Vamos deixar para o próximo bloco a continuidade do nosso debate. A gente vai fazer um breve intervalo e já volta. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. O apoio familiar é fundamental em todas as etapas da vida. O Lar Acalanto passou a abrigar também as famílias das crianças em tratamento de doenças crônicas e degenerativas. E é por isso que precisa ainda mais da sua colaboração. Ajude o Lar a colorir esta causa. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. O Contraponto está de volta. Estão aqui conosco hoje 4 professores da Unifra, das áreas de comunicação, economia, história e direito, que estão debatendo sobre as manifestações que estão acontecendo no Brasil nos últimos dias. Eu gostaria que o professor Ferroni me respondesse agora uma questão. A gente viu nesses últimos dias vários episódios de violência, pessoas presas por portar vinagre, por formação de quadrilha, enfim. Eu gostaria que o senhor comentasse essa questão jurídica, digamos, dessas prisões, até que ponto está certo o papel da polícia em agredir, até que ponto está certo o papel do público de partir para cima, de fazer vandalismo, né, em prédios públicos, enfim. Uma multidão com os nervos à flor da pele, insuflada a todo tempo por uma carga muito grande de pessimismo e de insatisfação reprimida, se torna um barril de pólvora e ninguém controla. Por mais que a PM tenha se mantido numa conduta de não atentar contra a incolumidade das pessoas que lá estão, é impossível medir. Eles reagem, a gente viu várias imagens, nenhuma conduta policial agressiva se justifica e nenhum vandalismo se justifica. No entanto, não tem como impedir que isso ocorra num tumulto tão grande como aquele. Mas o senhor não acha que a polícia passou um pouquinho dos limites nesses primeiros dias de manifestação? Pelas imagens que eu vi, me mostra que havia muitos agressores e policiais reagindo, mas não estava lá e é impossível julgar.
Se foi o tempo em que nós tínhamos uma polícia que se podia caracterizar pela violência e simplesmente arrasar com, e acabar com todos. Agora está aparecendo um vídeo ali que as pessoas estão pedindo para parar com a violência, enfim, no protesto, e a polícia simplesmente mira para eles e começa a atirar. Nada se justifica. Com certeza, essas condutas devem ser apuradas e não há, o que eu quero dizer é que não há como controlar uma multidão e a polícia não pode querer pensar que ela consegue fazer isso. Mas talvez... Mesmo que tenha esses que vão lá simplesmente para tumultuar e quebrar, porque há evidentes interesses em ir lá para desestabilizar e usar o movimento para isso. Eu soube de um diálogo que alguns alunos, numa escola aqui de Santa Maria, e me foi relatado por uma professora, que eles foram convidar para aqui em Santa Maria estar presente, os alunos, e disseram, vamos quebrar, e vamos causar danos, porque é quando se mexe no bolso dessa gente é que as coisas acontecem. Então, já vem com esses propósitos. Agora, como dizer que a polícia simplesmente agrediu ou reagiu? É impossível. Não se justifica nenhuma violência. A ONU chegou a recomendar que o Brasil acabasse com a polícia militar. Mas eu acho que existe muito exagero. Eu acho que existe exagero. Pelo seguinte, eu acho que isso é um aprendizado. Porque a gente vê a história dos movimentos sociais, eu vejo isso... A polícia não estava preparada. Claro que não, isso, a polícia não estava preparada. Eu pergunto para vocês, desde a época das diretas já, do impeachment do Collor, que não se tem movimentos, até eu acho que é uma grande dificuldade, até a gente, eu vejo esse movimento, seja lá onde ele for dar, mas como para mim, de uma forma otimista. Eu não compartilho da ideia, por exemplo, do Ferroni, assim, de que as pessoas estavam pessimistas. Ao contrário, eu acho que as pessoas se mostravam, de modo geral, otimistas. Eu vi algumas entrevistas em relação ao país, né? Então, esse movimento, eu não vejo como um movimento de pessimismo. E vejo que todo o resto que acompanha esse processo, da parte da juventude, eu vejo como um despertar. Porque o que mais se fala, por exemplo, de sala de aula, é da alienação da juventude. A gente fica lá, nós que somos mais tempos atrás, né? A gente fica pensando, os anos de chumbo do regime militar, né, em que a juventude, como se diz, criticava, né? A gente tem toda a história, não vamos chegar na história, vamos contar a história da presidente Dilma, né, para chegar aí, né? Chegava até a pegar em armas, ou o que seja. Então, aí havia muito idealismo. Hoje a gente diz, não, o idealismo da juventude termina quando ela consegue um emprego. Quer dizer, a aspiração não é mudar o país, é conseguir um bom emprego. A gente fica preocupado com isso, entendeu? E eu vejo agora um refluxo nesse processo. Na verdade, eu é que não enxergava isso. Esse processo estava lá o tempo todo, ele simplesmente transbordou agora. Então eu vejo isso e vejo que todo o resto, o despreparo da polícia, são detalhes, né? Um aprendizado que vai evoluir ao longo do tempo. O que não pode, na minha opinião, é esse comportamento político da polícia. A polícia não pode ter um comportamento político. Num dia sai batendo, no outro dia não faz nada. E deixa depredar o patrimônio público. Isso não pode acontecer. A polícia tem que ter, independente de qual for o governador, tem que ter um profissionalismo. Eu acho que isso que faltou à polícia. Realmente não, mas estou para escutar opiniões contrárias, mas é para a gente... É um tema complicado. Uma parte, eu não quis dizer que era um movimento pessimista, me expressei não, talvez mal. Eu interpretei mal. Na verdade, nem sei se tu usou essa palavra. Me chama a atenção aquilo que o senhor colocou no outro bloco. Por que eles fazem críticas ao governo e o governo entende que esse é um movimento legítimo? Exatamente porque é um movimento democrático e que exige essa oxigenação na gestão pública. Essa forma de governança que temos não serve mais. Lá em Brasília, como diz o pessoal encastelado, realmente, nós precisamos de um outro modelo. E é um modelo anacrônico. Nesse sentido de que uma multidão com os nervos à flor da pele e com essas ideias trazidas e plantadas de que o país vai mal e tudo mais, isso se torna um barril de pólvora. E alguns que vêm em defesa de bandeiras legítimas, como é o MPL, a estes se somam outros tantos que têm outros interesses. E aí a coisa descamba para uma desordem total e um caos. E não há como segurar. Não tem polícia que consiga segurar. Não dá para explicar nada nisso. Não dá para dizer que a polícia foi agressiva, não dá para dizer que aquela multidão, muitos atacaram a polícia, a gente não sabe. Agora,
com essas imagens, tiros aqui e ali, ferindo as pessoas, isso é inadmissível. Professor Michael, eu não sei se é impressão minha, eu gostaria que o senhor comentasse isso. Eu acho que se fortaleceu ainda mais um novo modo de informar a partir desse protesto, né? Que as pessoas que estão lá nas manifestações gravam, tiram fotos e desmentem muitas vezes o que a gente vê na TV. E faz com que a grande mídia também mude o seu discurso em função daquilo que está... O que nós vimos também durante essa semana, a própria mídia se sentindo coagida, a grande mídia... Mudando o seu ela discurso. Não estava cobrindo. A grande mídia não estava cobrindo. Exato. Começou a cobrir agora, quando o movimento cresceu. Mas no início não. Era só das passagens. O William Bonner voltou da Copa das Confederações, sentou na bancada de novo e se justificou, dizendo, olha, a gente achou que as manifestações eram mais importantes. Eu acho que está aí algo muito positivo também que vem ocorrendo através do campo midiático, que vai afetando os outros campos sociais, porque por causa da visibilidade que o campo midiático está dando às manifestações, elas também percorrem o Brasil. Elas crescem, elas ganham em dimensão não só de visibilidade, mas também de legitimidade, mas também de credibilidade, mesmo que não haja foco. Quer dizer, mesmo que não haja um idealismo final, há um processo de legitimação de um processo anterior ao foco final, que é a mobilização social em torno, não é, de questões que são várias, mas são questões que ferem o sujeito, não é, na busca pela sua qualidade de vida. Eu acho que a Copa, ela veio também como um estopim, porque mostrou-se, visibilizou-se por meio das obras da Copa que há dinheiro público disponível para obras. Não, e que é possível ser rápido. E que exato, muito bem. E que é possível ser eficiente. Em 2 anos. Muito bem. Mas tu leva 10 anos para fazer uma estrada. Então aí, então aí vem a discussão social de, bom, mas se é possível fazer o estádio, então por que não, né? Sim, é possível. No nível FIFA, né? O hospital e a escola. E aí as redes, elas vêm para conturbar o campo da grande mídia, porque o sujeito comum se tornou jornalista ou profissional, um sujeito que pode ampliar a visibilidade do que está acontecendo ali, no microambiente, e tornar esse microambiente de macroconhecimento. E esse processo, ele merece ponderações. Mas acho que de ponto ele tem que ser cauteloso. Pois é, aí que está. Essa questão dos resultados eu quero discutir com vocês, porque assim, nós não podemos aqui, eu acho interessante a gente refletir, nós não podemos aqui ainda inferenciar e fazer grandes mensurações a respeito de para onde esse processo de constituição de manifestações vai. Mas as manifestações ocorreram, elas transcorreram. Agora, o que a gente poderia refletir é, talvez, quer dizer, estou eu aqui tentando pensar em alguma coisa, o governo diante disto, voltando à questão anterior, que para mim é uma ironia de colocar assim, apontar que, eu acho que ela está dizendo assim, não, ela é a favor do processo democrático, claro, a manifestação é natural nesse sentido. Mas, até que ponto isso não está afetando a conjuntura do partido, né? A conjuntura de todo o processo que está lá hoje, não é, mandando no país. É isso que eu queria falar. Mas e aí, como que isto realmente vai repercutir na política brasileira? Não, isso que eu queria falar. As demandas são difusas, isso a gente percebe, né? Está tudo misturado. Então, quer dizer, a mais palpável é a redução do preço das passagens. Isso o movimento já conseguiu. E que não conseguia, já conseguiu. É só olhar na TV hoje, várias cidades, inclusive Porto Alegre já baixou o preço da passagem. Porto Alegre estava em discussão da justiça, tinha passado para 13,5, se não me falha a memória, e estava 2,85, o Fortunati ontem baixou para 2,80. Quem resiste é o Fernando Haddad lá em São Paulo, né? E tudo mais, mas em vários lugares baixou. Mas isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Então, um resultado já houve, mas é o mínimo. O que se percebe daqui para frente é que as decisões vão ser mais cautelosas agora, entendeu? Quer dizer, lá em Brasília, naquela cúpula lá de cristal, o pessoal vai ter que olhar aqui embaixo antes de tomar... Não, olha, isso pode repercutir. Veja o que aconteceu em tal data e assim por diante. Então, eu acho que isso, seja lá, ele talvez não mude substancialmente o país imediatamente, mas vai caminhar em direção a mudanças mais rápidas. E o interessante é que o cidadão agora vai utilizar a rede social como observatório,
como o que nós chamamos, inclusive, de um dispositivo de monitoramento dessas ações. O professor está aqui inferindo, então, que sim, haverá mais cautela, haverá mais rigor. Quer dizer, vamos pensar melhor, vamos planejar melhor as nossas próximas ações políticas. Eu só pergunto, agora, quando for aumentar as passagens, aqui em Santa Maria mesmo que seja, agora o pessoal vai pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de aumentar 5 centavos. Porque o povo tem uma ferramenta aqui de monitoramento e de expressão da sua ideologia, da sua filosofia. Eu até acho que esse ano não vão subir as passagens em Santa Maria. Me arrisco a dar essa notícia em primeira mão, né? Na frente de toda a imprensa local. Parece que a exigência de mudanças, a mim, é mais profunda. Ela não é de reação àquilo que foi decidido. Exato. Eu acho que é de revisão da forma como as decisões são feitas. E aí, a necessidade de participação. Isso quebra o modelo anterior, de que o governo manda e desmanda e acabou o assunto. E o governo, nós não podemos compreendê-lo tão somente no prefeito, no governador, no presidente, nos políticos que estão na Câmara, nas câmaras e no Senado. É o governo que é integrado por nós que somos parte desse governo e que estamos aqui próximos do povo. E que somos povo também e que alteramos e fazemos normas e mais normas aqui e que fazem sentir e dar essa sensação, às vezes, de essa insatisfação, né? Com normas que são postas e que sequer passam por aprovação legislativa. Porque o nosso modelo é democracia representativa. Quando os nossos representantes não nos representam, eu acho que coloca em xeque isso, essa representatividade. Eu acho que é isso que está sendo colocado em questão. Então, nós não precisamos de intermediários. Por exemplo, quem é que decidiu durante muitos anos a forma de acesso à universidade pública? Virando e mexendo? Era o governo? Não, ali, a Copérfis, não é isso? Dizia quem podia e quem não podia entrar, decidindo os requisitos, sobre os requisitos, que tipo de prova e tudo mais. Hoje a presidente Dilma, interfere na nossa pelo vida rolo compressor que ela tem no Congresso, ela aprova o que ela quiser. Hoje não tem oposição no Brasil. Não tem como ter. Quer dizer, tem um rolo compressor, que é a junção do PMDB mais o PT e mais os partidos de apoio ao governo, que aprova que o maior absurdo pode ser aprovado, vai virar lei e nós vamos ter que cumprir. Bom, gente, infelizmente nosso tempo acabou. Vou interromper o professor Alexandre. O Contraponto de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais polêmicas e os nossos convidados. Esperamos vocês.